Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se hoje você parasse de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria manter seu padrão de vida atual? Infelizmente, muitas pessoas elas passam décadas, muito tempo mesmo, ganhando dinheiro, gastando, só que no final elas sempre passam com aquela sensação de insegurança. Ainda mais no século XXI, com esse mundo mudando de uma velocidade assim absurda, é IA, é um monte de coisa surgindo. Essa questão do dinheiro, ela nem mais é uma questão de luxo ou de enriquecer, mas simplesmente de uma questão de sobrevivência e de sanidade mental. Então hoje eu quero falar com você dos 10 pilares, os 10 maiores insights de toda a história que geraram as maiores fortunas. Não vão ser insights simples, tolos, idiotas, mas são questões profundas que de verdade impactam e já impactaram a realidade de muitas pessoas que conseguiram ganhar muito dinheiro. Então vamos começar para o nosso primeiro, que é um dos mais importantes que eu diria, que é a questão dos juros compostos. Ele é inclusive um dos mais antigos, mas o mais ignorado. O tempo, ele sem dúvidas é o seu maior alavancador. Tá? A matemática dos juros compostos, ela é representada por uma fórmula que eu adoro, uma fórmula bem simples, mas que ela é transformadora, tá? Então a gente tem o futuro valor, ele é igual ao presente valor vezes 1 mais R elevado ao tempo, que é o N. Então muita gente acha que o N ele não vai fazer diferença nenhuma. Eles não percebem o poder dele. Só que assim, ele não soma, ele multiplica. E assim, a gente vive na época da gratificação imediata, instantânea. A gente quer vídeo de 15 minutos, de 15 segundos. Ali na hora, eu quero prazer, eu quero receber minha entrega hoje, eu quero meu lucro no exato momento. Mas o dinheiro, ele é uma questão de longo prazo. Não subestime esse cara. E aí, por exemplo, fica melhor ainda. Vamos imaginar duas pessoas, tá? A gente vai imaginar o Pedro, tá? E a gente vai também imaginar o Lucas. São duas pessoas diferentes. O Pedro, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um aporte de 1.000 durante 10 anos, tá? Ele vai fazer um aporte de R$1.000 durante 10 anos. E depois desse período ele vai parar, tá? R$1.000, 10 anos. E o Lucas, ele vai fazer diferente. Ele vai apostar R$1.000 durante 30 anos, tá? Só que tem um pequeno detalhe que eu não mencionei antes. O Pedro, ele vai começar dos 20 anos até os 30. Então, aos 30 anos ele vai parar. E o Lucas, ele vai começar aos 30 anos e vai parar aos 60. Qual desses dois você acha que vai ter o maior montante lá na frente? Essa assim, é uma questão que explode cabeças, porque por incrível que pareça é o Pedro. Mesmo eles colocando a mesma quantidade de dinheiro, mesmo o Lucas tendo mais tempo, a gente tá vendo 30 anos aqui, por que então o Pedro ele vai ter mais dinheiro no final? Se a gente aplica uma conta de 15% ao ano, dá perto de 17 milhões, enquanto o Lucas teria por volta de 6 milhões. Você me fala, Léo, isso é mentira, cara. Isso não é possível, não faz sentido nenhum. Esse é o poder do tempo. Começar mais cedo te dá uma vantagem que nada consegue superar. Esse é o poder da curva de juros. Esse é o poder do controle, de verdade. Então, assim, a paciência, ela é uma das coisas, é um dos ativos, uma das características, vantagens competitivas mais raras e uma das mais poderosas quando a gente fala de crescer patrimônio, inclusive até de construção de hábito e outras coisas. Então tem gente tentando acertar, sei lá, o próximo Bitcoin, usando inteligência artificial para inventar uma coisa super incrível, só que elas esquecem que quem sai por último no campo muitas vezes é quem vai vencer. É uma lógica um pouquinho diferente. Então não tenta ter um acerto genial, não tenta ter uma ideia super fora da caixa. Quanto mais cedo você começar a investir, mesmo valores pequenos e os juros compostos, mais trabalhar para você, você vai ver que lá na frente isso vai fazer uma diferença absurda. O segundo insight é uma lição de humildade, porque o jogo da riqueza ele é muito mais comportamental do que sobre técnica. Inclusive o Morgan Housel, um dos maiores escritores financeiros da nossa era, diz que o sucesso financeiro ele é uma habilidade interpessoal. Que isso significa que o seu Excel não serve de nada. Uma planilha, um sistema muitas vezes não vai servir de nada se a sua parte comportamental não estiver comprometida no processo, se ela não entender isso. Então você pode ter o melhor algoritmo de IA, cara, te sugerindo a melhor carteira. Você pode ter um sistema inteiro fazendo tudo por você. Mas, por exemplo, o mercado cai 20%. Você entra em pânico. Você vai vender todos os seus ativos?
Entende? Então, isso é o que mais conta na acumulação de patrimônio, na questão financeira. Saber como o mercado funciona é simplesmente 10%. Os outros 90% é como você vai reagir ao medo, à ganância. Então, seu maior inimigo não é a inflação, é o seu celular. Eu sei, eu odeio o governo, eu odeio imposto. Pagar imposto é uma droga. Só que o seu maior inimigo, cara, de verdade, é o celular. Existem engenheiros de software lá em São Francisco que são pagos milhões de dólares para prever o seu próximo gasto, te induzir ao consumo, e o autocontrole, ele é o seu ativo mais importante, inclusive na nossa modernidade. Então, se você consegue dominar seus impulsos, você já tá mais rico do que a maioria dos bilionários, cara, que viveram, de verdade. Sei que parece besteira, mas esse é um fato. Insight número 3 é liberdade versus a ostentação. Esse aqui o brasileiro adora. Esse aqui o brasileiro, cara, cai assim todo dia, direto. O Instagram impulsiona isso demais. A gente precisa separar de uma vez por todas o que é ser rico do que é se parecer rico. Riqueza é o que você não tá vendo, cara. Riqueza são as ações que você possui e você não vendeu. É o imóvel que te gera aluguel enquanto você viaja. São seus carros de luxo que você não comprou para que o seu capital trabalhasse para você. E aí no Instagram, no TikTok, você vai ver o estilo de vida. O estilo de vida, ele vai consumir seu capital, ele não vai criar. E a maioria das vezes é uma mentira. A maioria daquelas pessoas estão endividadas. Eu tenho certeza disso. Você vê o cara com um carro top, tá endividado. Você vê um cara viajando, tá endividado. Senão, os estudos mentiriam. Os estudos seriam mentira. Né? Que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 30% são inadimplentes. Não são dados da minha cabeça. Você pode jogar no Google, no Gemini, em qualquer IA que você vai ver. São dados reais. Então, o maior dividendo que o dinheiro paga não é um carro novo, cara. É a liberdade de você acordar e dizer, eu posso fazer o que eu quiser hoje. Eu não sou obrigado a aceitar um desaforo do chefe porque, tenho que ter o dinheiro, tenho que receber meu salário. Então é isso, é você conseguir ter essa paz e não precisar que os outros validem suas escolhas. Se você gosta de usar um carro velhinho para ir pro trabalho, cara, show de bola. Você não precisa trocar pro carro do ano, você não precisa ter o melhor conforto do mundo só para mostrar pros outros que você tem dinheiro, porque você vai estar mostrando uma coisa que você não é. Você quer impressionar os outros com seu dinheiro de verdade? Pessoas que nem gostam de você, pessoas que querem seu mal, não faz sentido. O quarto deles é o custo marginal da réplica. Então, antigamente, para você ficar rico, você precisaria de quê? De exércitos de trabalhadores, mão de obra, montanhas de dinheiro. Mas existe uma terceira via, que é a alavancagem sem permissão. Então, é o código da mídia. Então, você, sei lá, escreve um software e ele trabalha enquanto você dorme. Tem SaaS, tem diversas coisas que você pode fazer. Você pode criar um vídeo, sei lá, como esse, se bem que esse vídeo dá trabalho de fazer. Você pode ser assistido por milhões de pessoas sem que você tenha que repetir a mesma fala 1 milhão de vezes. Então, assim, desvincula a sua renda das suas horas de trabalho. O trabalho braçal, ele é aquilo, né? Você trabalha 1 hora e vai receber por 1 hora. Se você consegue escalar, você vai conseguir ganhar muito mais. E o investidor, o empreendedor, ele vai buscar justamente isso. Então, se você quer ter ativos de verdade, você vai ter que diminuir seu custo. Você vai querer possuir ativos que tenham um custo basicamente de replicação zero. Inclusive em 2026, né? Que recompensa quem cria sistemas, não quem vai ficar executando tarefas, porque a IA vai automatizar. Então, como que tá essa sua alavancagem? Eu sei que tem muita gente que trabalha no CLT, que depende daquele trabalho, mas se você tem o sonho de empreender, começa a fazer isso aos poucos. Começa tendo uma ideia, vai desenvolvendo essa ideia, que no longo prazo vai acontecer, cara. Não esquece dos juros compostos, que também serve para isso, tá? O quinto insight é um dos que mais vai salvar a sua saúde mental. É você definir o que é o suficiente. Assim, é um dos grandes erros, cara. Não é você investir mal necessariamente. É você, sei lá, ganhava 5 mil reais, agora você ganha 10 mil e seus gastos subiram 10 mil. Então você gastava com 5, começou a ganhar 10, agora você gasta 10. Cara, você vai continuar sendo escravo pra sempre. Acontece com a maioria dos brasileiros. Isso é até triste, na verdade. Pô, tem gente que eu conheço que ganha muito bem, 20 mil, e vai 20 mil por mês. É uma pessoa, assim, que não tem família pra cuidar, não tem grandes custos, mas quer viver uma vida de luxo. Então, se você troca, você vai basicamente ser um escravo de novo, você vai ser um preso. Você não vai ter liberdade financeira nenhuma. Isso é terrível. Muitas pessoas brilhantes se arruinaram porque elas tinham milhões e queriam ter 1 bilhão. Elas queriam viver como quem tivesse 1 bilhão. Queriam ter jatos, carros ultra luxuosos e perderam tudo. Tem até casos famosos aí de pessoas que ganharam na loteria, ganharam milhões na conta e, cara, virou tudo pó. Virou tudo farinha. Então eles arriscaram tudo que eles tinham para viver uma realidade que não fazia nenhum sentido. Então define o que é suficiente. De verdade, o que é suficiente para você? É viver uma vida tranquila,
num lugar seguro, pagando suas contas, investindo seu dinheiro, ou é, de novo, ostentando um luxo para outras pessoas. Então, riqueza não é você ter tudo, cara. É você não ser escravo de querer sempre mais e mais, porque essa ânsia nunca vai ser satisfeita. Um sétimo ponto é o perigo da comparação. Cara, assim, não dá. Comparação, ela vai acontecer, sim. Só que antigamente você se comparava com um vizinho no máximo. Você não conhecia todo mundo, né? Hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. Você tem 1.000 seguidores, 10.000 seguidores. Você conhece pessoas que você não convivia antes. E aí você vai se comparar, sei lá, com um bilionário do seu feed. Tu vai se comparar com um cara que tá há anos no mercado. E aí você vai querer gastar o seu dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas que você nem conhece. Isso é loucura. Isso é loucura, mas é o motor da economia de hoje, né? A verdadeira riqueza, cara, ela tá justamente nesse gap entre o que você ganha e o seu ego. Então esquece, cara, vai buscar ter uma paz mais tranquila. Se seu ego ele vencer, você vai ser um eterno ansioso. Desculpa te dar essa informação. E o último, mas não menos importante, que eu gosto bastante, é o skin in the game. Então é o risco na pele. Você não vai aceitar conselho de quem não sofre as consequências de errar. Então, com essa questão de consultores, gurus, 1 milhão de coisas, você tem que se perguntar, você está fazendo o que você está me dizendo para fazer que você está fazendo com o seu próprio dinheiro? Se pergunta, se questiona. Esse cara está recomendando essa ação. Será que ele tem essa ação? Ou será que não? Porque, cara, internet, todo mundo fala o que quer. Eu, às vezes, posso cometer erros. Muitas pessoas cometem erros. Falam da boca pra fora. Só que a tua realidade só você conhece. Só você sabe o que você tá passando. Inclusive, que é parte do meu trabalho como planejador financeiro, que eu não falei no início, mas que é algo que eu amo fazer. Meu trabalho é olhar pra sua vida 360. Querer saber seu sonho, seus objetivos, sua realidade de poupança, seu orçamento. E entender tudo isso para montar o melhor planejamento para você, sem consumir o seu tempo, te trazendo clareza, te trazendo visão, te trazendo resultado, como muitos dos clientes que eu tenho têm. Então, se você tiver interesse, tem um link aqui embaixo com um formulário, você pode preencher e conforme vagas forem surgindo, eu te chamo para bater um papo. Se você gostou desse vídeo, se esses insights fizeram sentido para você, se inscreve, deixa um like e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!